Oi, tudo bem? Eu sou a Prof. Mari. Deixe o seu like, se inscreva, comentem. Para entendermos sobre o que foi o feudalismo, primeiro a gente tem que ver o que estava acontecendo antes do feudalismo, que levou a esse sistema político. Antes do feudalismo, aconteceu, na verdade, a queda do Império Romano. Estava acontecendo aquelas invasões bárbaras. Lembrando que bárbaros eram considerados bárbaros todas aquelas pessoas que não tinham a mesma cultura daquela região, que não falavam a mesma língua, que não tinham a mesma religião, ou seja, não eram politeístas. Os soldados militares, eles não recebiam um pagamento, um salário para defender aquele território, para proteger as fronteiras, enfim. Como que era feito esse pagamento? O rei ia para uma guerra, se vencesse a guerra, ele pegaria uma parte da terra, do feudo da terra, ou das riquezas que eles roubavam, que eles saqueavam nessa invasão, e dividia entre os soldados. E aquele soldado que mais se destacasse ganhava um feudo. O que era um feudo? Nesse caso, um pedaço de terra grande, muito extensa, onde lá ele construía um castelo. Mas para que esse castelo? Para proteger aquela região de possíveis ataques, porque eles viviam sempre em guerras, ora invadindo territórios, conquistando riquezas, ora defendendo seus territórios de possíveis ataques. Então, esse castelo, construído no feudo, era alto, com paredes grossas, com pouquíssimos espaços para entrar, justamente para proteger de flechas, de todos os tipos de ataques. Tudo bem? E o rei, que doava a terra, recebia o título de suzerano. E aquele que recebia o feudo, no caso do soldado, era o vassalo. Ao receber esse feudo, o vassalo devia ao seu suzerano fidelidade. Ele era fiel. Como que acontecia esse juramento? Ele se ajoelhava diante do seu suzerano e prometia ser fiel até a morte. Como seria isso? Se o seu suzerano fosse para uma guerra, ele teria que estar junto. Se o seu suzerano fosse sequestrado, ele teria que ir lá salvá-lo. Tudo bem? Lembrando que essa doação de terra só acontecia entre os nobres, tá? Só entre a nobreza, beleza? Só para lembrar, feudo não seria necessariamente um pedaço de terra, tá? Nesse caso aqui do feudalismo, a maioria das vezes seria a terra, mas existia também feudo do tipo o rei dava uma ponte para o seu soldado, onde ele ia cobrar pedágio, cobrar imposto e pegar esse dinheiro para si. Mas a maioria das vezes era o feudo, tá? E nesse processo de doação de terra, acontecia aí a descentralização de poder, que até então só o rei mandava, ele era o soberano. A partir de então, o poder político passa para as mãos dos senhores feudais, que são esses que recebem a terra, são os vassalos, tá? O vassalo pode se tornar um suzerano? Sim. Ele tem um pedaço de terra e resolve dar um pedaço de terra para outro nobre. Lembrando que só acontece entre a nobreza. Aí ele se torna um suzerano de um vassalo e ele é um vassalo de um suzerano. Outra coisa que a gente não pode esquecer,
entre o rei só pode se tornar um suzerano de um outro rei. O que é o feudalismo? O feudalismo é um projeto econômico, político e social. Político que governa, econômico que sustenta, social que organiza, tá? E o feudalismo, ele durou 1000 anos. Quando começa os ataques dos bárbaros, aquela cidade estava desprotegida, as pessoas estavam com muito medo de guerras, ataques, estavam inseguras. Aí começou a ruralização. Eles começaram a procurar abrigo nos campos, né? Procurar segurança, emprego, e começaram a ir para o campo. Agora, essas pessoas que iam para o campo, tinha as pessoas que tinham terra para trabalhar e tinha as pessoas que não tinham terra. Tinha aqueles que só tinham trabalho para oferecer, a mão de obra para oferecer. E aí? E esses senhores feudais, que eram os donos da terra, né, que eram os que receberam as terras, o que eles faziam? Eles doavam um pedaço de terra para aquela pessoa que não tinha, aquela pessoa ia ser o servo, tá? Essa pessoa ia pegar essa terra, ia lá construir sua casinha e ia morar com sua família. Ali ele ia trabalhar naquela terra. Só que, por ele estar trabalhando numa terra que não era dele, ele tinha várias taxas e várias obrigações para com o seu senhor. O feudo era a terra, tá? E ali naquele feudo tinha o castelo onde moravam os seus senhores com suas famílias, tinha os servos que moravam ali, ali tinha o açude, né, o rio, ali tinha as pastagens, tinha os moinhos, a igreja, tá? Então era todo como se fosse um quarteirão, com tudo ali dentro. Era o feudo. Tudo bem? E aí tinha a divisão das terras. Feudo, tudo isso que eu falei. Aí tinha a divisão. Tinha o manso senhorio, que era lá o lugar que pertencia ao senhor. Castelo e tudo lá do senhor. Tinha o manso servil, que era ali onde o servo morava, suas casinhas, onde eles plantavam e tal. Lembrando que a casa do servo era um cômodo sozinho, onde morava toda a família, e às vezes, muito frio, eles abrigavam os animais ali dentro para ajudar a aquecer o ambiente. E tinha também o manso comunal, que era o manso comunal, onde todos podiam frequentar, é onde tinha o rio, onde tinha as pastagens, onde tinha um bosque, ali é o manso comunal, quer dizer comum, onde todos podiam frequentar. Beleza? Falando um pouquinho sobre a sociedade feudal. Lembra que eu falei que o servo tinha várias obrigações para o seu senhor, tá? Os servos, eles não eram escravos, tá? Escravos poderiam vender, trocar, etc. E o servo não, tá? Então vamos lá, as obrigaçõezinhas dos servos. Tinha a corveia, a talha, a banalidade, o tostão de Pedro e ainda tinha a mão morta. Já vou falar sobre cada uma delas. A corveia. Corveia era que o servo tinha a obrigação de trabalhar alguns dias na semana para o Senhor. Era sagrado. Podia ser na agricultura, cuidar do jardim, ou trabalhar na casa, fazendo na cozinha, não importa. Tinha que ter esses dias sagrados para trabalhar para o Senhor. A talha, o servo teria que, após colher, cuidar da agricultura, plantar, colher, parte da colheita era para o Senhor. Moralidade. Tudo
que ele utilizasse para o trabalho, seja o arado, o moinho, a enxada, o que fosse que ele fosse usar ali, ele tinha que pagar por o uso desse material de trabalho. Mão morta. Tinha aquela família, tá? Vamos falar assim, 8 filhos. Pai, a mãe, 8 filhos. Trabalhava ali naquela fazenda. Aí a mãe dos coitadinhos dos moleques morre. Menos uma mão de obra. Aqueles que ficaram têm que trabalhar por eles e por aquela pessoa que morreu. Por isso, mão morta. Ok? Por último, e não menos importante, tostão de Pedro. O que era o tostão de Pedro? Vocês, os servos, teriam que trabalhar, pagar um imposto para a igreja, o dízimo da igreja, que seria por mão de obra, através do trabalho. Então, além de trabalhar para o Senhor, além de ter que pagar pelo uso das ferramentas de trabalho, de dividir a sua colheita com o seu senhor, ainda tinha que trabalhar nas terras da igreja para pagar o dízimo. Lembrando que os servos, eles estão presos à terra, tá? Eles têm que ficar trabalhando ali. É uma obrigação do servo. Os vilões são diferentes, eles são livres, Eles moram em uma vila e vão para o campo prestar serviço para os senhores, assim, tirar o seu sustento, mas depois eles podem voltar para as suas casas. Sobre a sociedade, a divisão era bem hierarquizada também, tá? Vamos imaginar aí a pirâmide. Lá em cima, o rei não deixa de existir, tá, pessoal? Ele só perde aí seu poder político. Divisão da sociedade. Lá em cima, o rei. Logo abaixo, o clero. A igreja, O clero é dividido também, tá? Em alto clero e baixo clero. Alto clero tá os bispos, papas. E o baixo clero está os padres, monges. Baixo clero é aquele que bota a mão na massa, que vai para a rua, que dá caridade, faz casamentos, celebra as missas. Logo abaixo do clero vem os nobres. Lembrando que os nobres e o clero no mesmo patamar. Como assim, professora? Os nobres é assim. Temos 2 filhos. Um recebe um feudo, vai ser um senhor feudal, e o outro vai para a igreja católica. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo que é do mesmo patamar. São nobres. Logo abaixo dos nobres, na base, são os servos, que são aqueles que sustentam toda isso aqui. A sociedade feudal era estamental. Como assim, professora? Quem era nobre ia continuar sendo nobre, porque a nobreza era passar de pai para filho. Quem era servo ia continuar sendo servo. Então, não ia ter mobilidade na sociedade. A igreja explica essa separação, das classes sociais aí, da seguinte forma. Uns nascem para orar, que são eles, lógico. Outros nascem para guerrear, que são os nobres. E outros nascem para trabalhar, que são os servos. Então, é estamental. A economia feudal é autossuficiente, de subsistência, ou seja, tudo que eles vão consumir, adquirir, é vindo do feudo, da terra. Lá tem que se produzir tudo, da roupa ao alimento. Isso quer dizer autossuficiente. Economia de subsistência. A política feudal, como eu já havia dito, é descentralizada, Antes era um só que mandava, o rei. Depois das invasões bárbaras, houve a descentralização de poder. Então, cada senhor feudal era responsável pelo seu território.
Então, o poder político, que antes era só na mão de um rei, a partir de então estava na mão dos nobres, né? Que são os senhores feudais.